E aí, olá, que tal, meus queridos investidores e investidoras assalariadas? Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem, tá? Hoje o tema do vídeo vai ser excelente, é um assunto que eu acho particularmente muito top, porque é um assunto que eu lido desde 2016, tá? Se você entrou aqui pensando que era mais uma pessoa oba-oba porque o Bitcoin subiu, não, eu conheço o Bitcoin desde 2016, quando ele estava ali avaliado em cerca de R$ 2.000. E por que eu não fiquei milionário? Simplesmente porque em 2016 eu não tinha tanto capital para empregar, então meu capital de risco era muito baixo, então esse valor que eu coloquei lá não fez uma rentabilidade muito alta, mas fez uma rentabilidade consideravelmente interessante, tá? E aí vamos lá, o que interessa: Bitcoin é ou não é bolha? Está na hora de dormir. Tá todo mundo falando que é uma bolha porque o Elon Musk investiu, que o Elon Musk falou que investiu para subir o preço de mercado e coisas do tipo, tá? Mas pensa comigo, o que é que está acontecendo? O Bitcoin, o ouro, ele está sendo utilizado como uma reserva de valor. Mas por que o Bitcoin? Simples, porque o Bitcoin ele é descentralizado. Significa que o governo não tem poder sobre o Bitcoin. Caso você invista numa moeda, por exemplo, como o real, e o governo queira confiscar, como já aconteceu no governo do Fernando Collor, se a poupança, né, se ela fosse em Bitcoin, o Fernando Collor não conseguiria fazer isso. Então imagina só se o Brasil atinge uma dívida muito grande. E aí você pode estar pensando, cara, mas isso é impossível, o Brasil é um país enorme, isso não vai acontecer. E já chegou as vacinas aí, estamos indo para uma grande explosão econômica, vai todo mundo evoluir, todo mundo ganhar muito dinheiro, e não é assim, galera, tá? A gente tem que lembrar como é que estava o cenário lá em 2019, antes de estourar a crise do coronavírus, né? Tem uma matéria aqui, ó, de setembro de 2019, tá? Setembro de 2019, tava se falando de recessão mundial, e não era aqui no Brasil não, hein? Era na Europa, filho, na Europa, tá? Então, se você acha preocupante a situação no Brasil, imagine então quando a Europa está falando em recessão. Então, se a gente tiver uma recessão lá, o que a gente não vai ter aqui no Brasil? E aí veio o coronavírus, todo mundo começou a focar aqui no coronavírus, e o coronavírus piorou muito a situação, não só porque ele fechou os comércios, as empresas, deu uma diminuição drástica no PIB, mas também porque ele fez os governos imprimirem mais dinheiro. Não só o Brasil, como todos os governos, o mundo de uma forma geral, está imprimindo muito dinheiro para gerar auxílios para as pessoas que não estão conseguindo ter uma renda, tá? E aí esse dinheiro impresso, ele tem um custo. Então, se você tem muito dinheiro em circulação, você tem um aumento da inflação, porque esse dinheiro ele tende a perder valor. Isso é uma questão econômica. Futuramente, se vocês quiserem, eu posso explicar melhor para vocês, mas só gravem isso na mente. Então, o que é que está ocorrendo? As pessoas, né, os ricos, eles não são burros, galera. Os ricos sabem, eles estudam, tá? Então eles têm um acompanhamento financeiro. Então eles sabem que isso está prestes a ocorrer. Mesmo que a crise do coronavírus se vá, a gente vai ter que lidar com uma recessão econômica muito grande, porque a gente vai lidar com inflação, a gente vai lidar com PIB baixo, a gente vai lidar com baixa demanda de produtos, porque a maioria das empresas estão fechando. Então a gente vai ter uma recessão muito grande por aí, os ricos estão prevendo, e com medo do que pode haver com o dinheiro deles, né, o real, o dólar, o euro, com medo do que pode acontecer com essas moedas, eles estão recorrendo a coisas como Bitcoin e ouro para preservar o valor desse dinheiro. E aí, por isso que eu acho que Bitcoin não é bolha e muito menos pirâmide, tá? Se você falar, olha, bolha pode até ser, mas pirâmide, por favor, cara, não fala isso. Se você falar isso, você vai passar vergonha, vai ficar queimado ali na rodinha, não fala. Pode falar que é bolha, tá? Eu até entendo. Agora, pirâmide, pelo amor de Deus. Por fim, o tão famigerado Elon Musk. As pessoas estão falando, o preço do Bitcoin só subiu porque o Elon Musk comprou, tá todo mundo seguindo o cara, porque o cara é tido como gênio, tá? Isso devia ser tirado como manipulação do mercado. Pode até ser, mas você tem outras formas de observar também. O que acontece? Não foi só o Elon Musk que comprou. O Elon Musk falou que estava comprando Bitcoin, legal, mas a Tesla, tudo bem que é a empresa do Elon Musk, mas a Tesla ela também comprou. Então é uma das primeiras empresas, né, grandes e reconhecidas a comprarem Bitcoin. E o que isso pode fazer? Isso pode abrir portas para que outras empresas como Apple, Microsoft, Google,
as FANGs, né? Elas, Facebook, elas comecem a aceitar também o Bitcoin. Então, se a gente tem uma maior adesão ao Bitcoin, o que é que vai acontecer? O Bitcoin ele é limitado. Então, quem entrar depois dessas empresas, porque a empresa tem muito capital, ela pode comprar 3 milhões, poxa, a Tesla entrou, ela já comprou 1,5 milhão, né? E aí a gente tem 18, ela comprou 1,5 milhão, já foi o quê? Já foi para 19,5. Pode ser que o Bitcoin já não tenha mais o que ser minerado. Então quem tiver que entrar vai ter que comprar de quem já tem. E quem já tem vai vender muito caro. Então o preço do Bitcoin vai lá para cima. Entendeu? Então não é porque o Elon Musk comprou, não é porque a Tesla comprou. É porque isso vai abrir portas para que o Bitcoin seja reconhecido como moeda e passe a ser amplamente aceito. Tá? Uma das características para uma moeda ser reconhecida é a fácil liquidez, né? Que é a facilidade de converter em bens de valor. Então eu poder utilizar o Bitcoin para comprar, sei lá, arroz, feijão, carro da Tesla é um dos principais passos para ela se tornar realmente uma moeda globalizada e talvez o próximo ouro. Outra questão também que eu vi no vídeo do Charles, né, que é o economista sincero, é uma coisa muito louca, porque o Elon Musk falou que a Tesla ela vai começar a aceitar Bitcoin para você comprar o carro, mas ele também é dono da SpaceX. A SpaceX ela é uma empresa que visa aí viagens para o espaço, né, como o nome diz, Space, para o espaço. Agora imagina, uma moeda descentralizada, que o governo não manda, e que está sendo amplamente utilizada e que ela não sofre de inflação. Então ela é uma moeda muito do futuro, beleza? Massa. E se essa moeda do futuro, o Elon Musk conseguir fazer a viagem para fora e ele diga, olha gente, aqui no espaço a moeda que vai ser utilizada vai ser o Bitcoin. Então o Bitcoin pode ser autodeclarado aí pela SpaceX a moeda do espaço. Então se isso acontecer vai ter mais demanda ainda por Bitcoin, porque se você não tiver Bitcoin no espaço, você não vai conseguir comprar nada. E aí o que é que vai acontecer? O Bitcoin vai novamente explodir de valorização. Então, na minha opinião, quem não entrou deve começar a estudar e entrar aos poucos, tá? Se eu fosse começar agora, o que é que eu faria? Vamos supor que eu tenho uma carteira de 10 mil reais. Eu colocaria 5% dessa carteira em Bitcoin. E 5%, né, esses 500 reais, eu colocaria da seguinte maneira. Primeira semana eu colocaria 100, esperava alguma correção, porque sempre está tendo, mais uma correção, mais 100. E aí eu esperava mais alguma correçãozinha, mais 100. Ou seja, coloca aos poucos. Por quê? Porque as criptomoedas, quando elas corrigem muito, não é queda de 2, 3%, é queda de 20, 30, 40, 50%. Então, se você entrar tudo all-in, né, colocar todo o seu dinheiro, ou você entrar com o capital que você quer aportar, os 5% todo de uma vez só, você pode sofrer essa correção e aí você vai ficar sofrendo, porque você comprou lá em cima e agora está muito mais barato. Então, se você for entrar agora, comece devagar. E se você já tem, cara, mantém, tá? Pega essa visão de levar essa moeda a longo prazo. Se você estiver desconfortável com a proporção que ela está atualmente na carteira, vende um pouquinho, tá? Mas mantém pelo menos 5% da tua carteira em criptos, assim como eu estou fazendo na minha, tá? Eu queria 5%, mas atualmente ela está em 8%. E eu só vou diminuir essa posição se ela subir muito, chegar a 10% da carteira, porque esse não é um risco que eu quero ocorrer, beleza? E é isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vou deixar aqui também na descrição o site por onde eu invisto em Bitcoins, que é o Bitpreço. Então se quiser conhecer é só clicar aqui no link da descrição, vai lá, se inscreva, é isso, valeu, falou, tchau!